Amados! Existe um tempo na jornada da alma em que tudo o que antes parecia sólido começa a se desfazer diante dos olhos. Os antigos muros caem. As velhas certezas se dissolvem como névoa ao primeiro raio de sol. E o ser humano descobre, finalmente, que aquilo que ele acreditava ser era apenas um reflexo distante de sua verdadeira essência. Na medida em que a consciência se expande, cada um de nós passa a vislumbrar quem realmente é por trás dos véus da forma. Esse despertar não acontece ao mesmo tempo para todos, pois cada alma carrega seu próprio compasso, seu próprio ritmo de florescer. E somos, antes de tudo, individualidades únicas, vivendo esta experiência sagrada chamada vida humana. Há registros antigos, sussurros gravados nos arquivos da memória cósmica, que falam da chegada de raças vindas de outros pontos do universo. Vieram do alto, atravessando dimensões, e aportaram neste pequeno planeta azul a um tempo tão remoto que escapa à compreensão dos calendários terrenos. Algumas dessas raças pertenciam às chamadas classes dos anjos caídos, seres que, por terem se afastado da luz original, precisam um dia retornar à sua fonte porque o Criador assim determinou. Nada se perde no universo. Tudo, mais cedo ou mais tarde, regressa ao colo de onde partiu. Quando aqui chegaram, o interesse inicial não era a humanidade em si. Buscavam apenas os recursos naturais que este planeta generoso ofertava com abundância. Eram exploradores, mineradores cósmicos, viajantes movidos pela cobiça e pela posse. Porém, o tempo é um mestre silencioso, e à medida que os ciclos foram girando, outras necessidades surgiram. Outros desejos se acenderam. Os visitantes, percebendo a riqueza que existia também na alma encarnada, começaram a estender suas mãos sobre aquilo que jamais lhes pertencera. Havia tempo, muito tempo, e assim decidiram ampliar o seu controle. Decidiram manipular a consciência ainda jovem dos seres humanos que aqui habitavam, plantando neles novos conceitos, novas crenças, novos limites. Foi simples, pois a mente recém-desperta é como solo fértil, recebe sem questionar tudo aquilo que nela é semeado. E assim, geração após geração, os filhos da terra passaram a se ver menores do que eram, frágeis demais para enxergar a própria grandeza. A estratégia foi tão sutil quanto eficaz criar uma falsa dependência. Hoje muitos de vocês já conseguem reconhecer esse padrão antigo, repetindo-se diante dos próprios olhos. Basta observar como certos dominadores encarnados continuam a controlar as massas com a mesma fórmula. Primeiro, fabricam um problema. Depois oferecem uma solução cuidadosamente preparada. E assim se apresentam diante do povo como salvadores generosos. E essa manobra vai se enraizando de tal forma na alma coletiva, que com o passar dos ciclos deixa de ser percebida como manipulação, torna-se parte da paisagem, torna-se normal, torna-se aceitável, e é justamente nesse momento que a corrente se fecha em torno do pescoço, sem que ninguém perceba o seu peso. Entre todas as raças que aqui se estabeleceram, algumas se mostraram especialmente duras e cruéis em sua relação com a humanidade encarnada. Possuidoras de uma natureza fria, eram desprovidas das emoções suaves que caracterizam o coração humano. Tinham um único foco em mente: poder e dominação. Não importava o custo, não importava a dor causada. A única coisa que pulsava em seu interior era o desejo insaciável de manter o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. Mas o trabalho ainda não estava completo. Como entidades não físicas, exerciam poder apenas sobre as mentes, sem alcance direto sobre o plano material. Isso as levou a desenvolver uma técnica antiga e proibida: o hibridismo. Através de manipulações genéticas profundas, surgiram então seres humanos encarnados que carregavam, em seu DNA,
características daquela linhagem fria e dominadora. Vale lembrar que tais entidades eram verdadeiras especialistas no código da vida, conhecedoras profundas dos segredos que regem a hereditariedade. Não foi difícil, portanto, criar essas novas sub-raças. Esses encarnados híbridos começaram a se espalhar por toda a face da Terra. Foram cuidadosamente posicionados em todos os recantos, em todas as culturas, em todas as latitudes. E porque carregavam consigo um gene dominador, sempre cultivaram o desejo do poder, da posse, da manipulação dos demais. Com o passar dos séculos, assumiram praticamente todos os cargos mais influentes do planeta. Construíram um sistema tão sofisticado, tão amarrado em si mesmo que ninguém mais conseguiu retirar deles o controle conquistado. Esta parte da história, todos vocês conseguem agora enxergar com clareza. Os híbridos sem emoções tornaram-se mestres da astúcia e da manipulação da humanidade. Criaram ou suprimiram aquilo que lhes conviesse, sempre obedecendo aos próprios interesses. Pouco importa quais argumentos ou justificativas tenham sido apresentados ao longo do tempo. O que verdadeiramente importava, e ainda importa, é que todas as decisões pendiam sempre em favor de seus desígnios particulares, jamais em benefício do conjunto. Foi através do sofrimento imposto aos encarnados que essas entidades trevosas, no plano não físico, descobriram algo precioso para si. As energias produzidas pela dor humana lhes serviam de alimento, uma espécie de plasma psíquico emanado para o éter sempre que a alma humana era atravessada pelo medo, pelo desespero ou pela angústia. Por essa razão fomentaram guerras, conflitos, perseguições e tantas outras formas de tormento, não por necessidade real, mas pela colheita energética que dali extraíam. Por consequência, os híbridos encarnados também enxergaram naquilo um filão magnífico de abastecimento pessoal. Essa é a verdadeira causa oculta de tantas formas de dor e sofrimento, às quais a humanidade foi submetida ao longo de eras. Quando o ser humano se encontra sob tortura, medo ou pavor intenso, seu organismo produz quantidades elevadas de adrenalina. Uma vez oxidada, essa substância se transforma em um subproduto que, há muito, é cobiçado pelos dominadores como um elixir do rejuvenescimento, uma droga do prazer e da longevidade artificial. Enquanto as entidades não físicas se abastecem das emanações psíquicas liberadas no éter, os híbridos encarnados se utilizam do plasma líquido extraído do próprio corpo daqueles que sofrem. Em breve, as revelações trarão à superfície toda a verdade sobre tais procedimentos. As máscaras cairão uma a uma e a humanidade finalmente poderá conhecer essa parte sombria de sua própria história. A dominação silenciosa, o controle disfarçado e a escravidão sutil que foram impostos durante tanto tempo. Chegará então, inevitavelmente, o final desse longo ciclo de opressão. Nada que é construído sobre a sombra resiste à chegada da luz. E é exatamente neste momento que estamos agora, adentrando uma nova linha de tempo. Uma nova frequência abraça o planeta. Uma nova vibração desperta corações adormecidos por milênios. Assuma o seu verdadeiro poder. Tome posse de você. Você sempre foi um espírito livre, ainda que esteja aqui, neste momento, em forma de um fractal de sua super-alma. O teu poder não é algo a ser conquistado fora de ti. Ele é uma característica inata, gravada em cada célula, em cada partícula de luz que compõe o teu ser. Mesmo que tenhas aceitado, em algum momento, o jogo das trevas, mesmo que tenhas esquecido por um tempo a tua grandeza, agora é a hora de tomar posse de você. Nos próximos dias, nos próximos anos, uma nova terra surgirá diante dos olhos daqueles que estiverem prontos para enxergá-la. E com ela, uma nova humanidade
despontará, mais consciente, mais amorosa, mais livre. Você é parte dessa nova humanidade. A tua consciência começa agora a se expandir e tudo aquilo que foi ocultado virá à luz. Será compreendido, será integrado. Não é hora de vacilos, não é hora de hesitação. É hora de confiar profundamente no caminho, é hora de seguir firme nos passos necessários, mesmo que esses passos pareçam, por vezes, dados no escuro. O fim do controle aqui, na fisicalidade, está por um fio tênue. As entidades não físicas já foram removidas dos planos sutis que envolvem o planeta. Chegou então a hora da limpeza do nosso próprio quintal, desse jardim físico onde plantamos e colhemos durante tantas vidas. Agora, tudo se resume à remoção daquilo que os nossos olhos físicos ainda podem ver. Mas é preciso, antes de tudo, dar o passo decisivo dentro de si mesmo. Tome posse de você. Que cada respiração seja agora um lembrete da tua origem luminosa. Que cada batida do coração seja um eco da fonte de onde vieste. Caminha sereno, sabendo que o tempo do despertar é este, e que a luz que tu carregas dentro do peito é, em si mesma, a chave que abre todas as portas. Tu és livre. Tu sempre foste livre. E a partir do instante em que reconheces isso, nada mais no universo pode te aprisionar. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê.